Boa noite, amigos. Estamos abrindo mais um Cadeira Cativa aqui na Ubra TV. Muita chuva nessa sexta-feira, dia 3 de maio. E trânsito caótico em Porto Alegre. Até eu conversava há pouco com o Luiz Carlos Reck, que está ainda tentando, porque é na tentativa para conseguir andar no trânsito de Porto Alegre. Está tentando chegar e olha, as ruas de Porto Alegre estão intransitáveis. Eu conversava fora do ar com o Adalberto Aquino, conselheiro do Grêmio, com o Vitor Grumberg, que é conselheiro do Internacional também, e auxilia lá no patrimônio do clube e trabalha bastante também em prol do Internacional. Eu comentava com os dois, e repasso agora aos nossos telespectadores, a minha impressão. Canoas resolveu o seu problema de alagamento. Não se vê mais. O ex-prefeito Jairo Jorge, o prefeito Busato agora, conseguiram resolver o problema de Canoas. Ainda tem um ponto que outro, que em alguns momentos eleva um pouco o nível de um riacho, mas nada perto do que nós tivemos já em Canoas, que era um horror. Porto Alegre, a gente não vê nada acontecendo. Eu não lembro de nenhuma obra para melhorar o escoamento de água, de nenhuma obra para resolver esse tipo de problema. Nem a obra que já existiu para resolver, que era o conduto Álvaro Chaves, que era para escoar a região da Guete, nem esse mais está dando conta por falta de manutenção nas casas de bomba e por outros problemas associados. O que me preocupa, óbvio que com a chuva que caiu, especialmente ali entre 5h30 e 6 horas, com aquele nível de chuva, aquela intensidade, qualquer cidade teria problema. O que me preocupa é não ver nada para em uma chuva um pouco menor evitar esse tipo de problema, ou para apaziguar esse tipo de problema, para o escoamento rápido quando para de chover, porque já parou de chover há um tempo, em alguns momentos volta, mas não com a mesma intensidade. O que me preocupa é isso em Porto Alegre, não sei se vocês têm a mesma preocupação, mas agora o prefeito Marquesan pode aproveitar que aumentou o IPTU e vamos ter dinheiro para fazer essas coisas. Né, Aquino? Boa noite. Boa noite, prazer em estar participando aqui, Ed. É difícil a gente dar opinião sobre... Eu gosto mais de falar de futebol, que é uma coisa que eu entendo, entende? Agora, tu foi um que quase ficou ilhado hoje, teve que passar numas poças d'água. Da administração pública e de resolver os problemas de alagamento de uma cidade é uma área que a gente torce para que os responsáveis consigam resolver, né? E que façam o melhor. É, que façam o melhor, mas é difícil. É difícil principalmente pelo uma cidade que tem desnível, né? Tem duas coisas que a gente observa. E a gente que viaja aí pelo mundo tu querer fazer ciclovia em cidade que tem desnível, né? Então, praticamente, as ciclovias, elas estão trancando o trânsito de Porto Alegre. E tu não vê ninguém passeando assim. Talvez no fim de semana tu vê algumas pessoas passeando na ciclovia. O telespectador vai concordar aqui. As ciclovias são tão mal feitas, e aí eu incluo Canoas também, que as pessoas, elas têm a ciclovia, só que elas andam na via dos carros, elas não usam a ciclovia. Então, porque ela é toda esburacada, eles só pintaram de vermelho. Então, as ciclovias mas é a dificuldade, quer dizer, tu pega uma cidade como as cidades da Bélgica, da Holanda, que tem um nível, que é uma cidade todas do mesmo nível, que tu pode andar bastante. Agora, algumas são até abaixo do nível do mar. Até a grande maioria. Agora, como é que tu vai ir para o Monte Serra? Como é que tu vai subir uma Ramiro? Como é que tu vai atravessar para o outro lado da cidade? Não existe isso. Então, eles querem colocar algumas coisas, e as pessoas, nós não temos hábito, ninguém vai trabalhar de bicicleta, entende? Então, são coisas feitas só para o lazer, e em compensação, o trânsito atrapalha o trânsito, uma barbaridade. Para que o que é a José de Alencar, uma rua que tem um hospital ali, praticamente a ciclovia, ela está só atrapalhando o trânsito. Eu tenho um amigo, César, que é o dono do Agape lá em José de Alencar, ele perdeu 30% do movimento dele porque botaram ciclofaixa nos dois lados, ninguém estaciona mais. Então, e quem que se movimenta em Porto Alegre sem ser de carro? São coisas difíceis de se entender, tu entende? Eu sei que as minorias, muitas vezes, elas não podem ser deixadas de lado, mas a partir do momento que eu sou prefeito de uma cidade, eu tenho que administrar para a maioria da cidade, né? Então, esse é um problema que me preocupa. E outro problema que me preocupa também, que eu como morador, é o problema do trânsito, né? Que o trânsito criou um sistema que se chama EPTC, que ela não resolve absolutamente nada de trânsito. E quanto mais tu coloca estacionamento, mais tu congestiona o trânsito. Quer dizer, nós precisamos ter engenheiros de tráfego muito bons, né? Exemplos de cidade como a Alemanha, que fizeram perimetrais sem construir nada, só pintaram o cordão e aquelas ruas não poderia ter estacionamento nem de um lado nem de um outro.
Quando tu pega uma rua que nem a Ramiro Barcelos, que tem os dois dos maiores hospitais de Porto Alegre, e que tu pega estacionamento dos dois lados, e que passa um caminhão ali, ninguém passa. Outro dia eu tive que jogar o meu carro em cima da calçada para poder passar uma ambulância. Não, isso é comum. Então são absurdos que tu vê que não tem ninguém que pense um pouquinho, tu entende? Porque uma rua como a Ramiro Barcelos, que sai lá da Bento Gonçalves e que vai até Castelo Branco. Vai até a Castelo Branco, é uma rua de escoamento, não podia ter estacionamento em nenhum dos dois lados, em toda ela, tu entende? Então tu faz o quê? Tu transforma aquilo numa perimetral, tu facilita o trânsito. Não, ao contrário, a Ramiro, depois da Protásio Alves, tem estacionamento dos dois lados. E hoje a Ramiro Barcelos, com 3 pontos de alagamento, que só andava em uma faixa. Nós tivemos nessa chuva alguns agravantes. Final de tarde, chuva às 5h30 da tarde na hora do rush, sexta-feira, e a cidade parou. 15 minutos de chuva parou. E a Ramiro Barcelos em uma faixa. Então, a minha reclamação é como morador, né? A solução, eu não tenho não sei muito o que fazer. No trânsito eu saberia o que fazer. Eu resolveria os 80% dos problemas do trânsito em 4 ou 5 canetaços. Então, já que o Adalberto aqui no trânsito ele resolveria, no time do Grêmio eu sei que ele também resolveria, porque ele entende de bola. Depois do intervalo comercial, o Adalberto Aquino vai falar sobre a entrevista coletiva do Léo Moura, que disse que quer ter sequência no Grêmio, que tá bem, que ele vê que o Léo Gomes está como titular, mas que ele quer sequência no Grêmio. Como que ele vai entrar se não tem quem marque nem no meio-campo? Já voltamos. Sete e 11, já que eu prometi, Adalberto Aquino. O Léo Moura concedeu hoje uma entrevista coletiva. Óbvio que eu espero que o Léo Moura fale que quer jogar, que está à disposição, que quer uma sequência. Mas como é que o Léo Moura... Como você vê que o Léo Moura poderia entrar no time para ter uma sequência? Do jeito que o Grêmio está armado nesse momento. Olha, o Grêmio, no Campeonato Gaúcho, ele teve a afirmação de 2 jogadores como titulares. Porque eu não olho o Grêmio, vocês da imprensa, muitas vezes o torcedor, trabalham muito em cima do jogo. Eu trabalho na minha cabeça mais em termos de olhar para o Grêmio de 2016, campeão da Copa do Brasil. E aí eu vendo o Wallace, né? Depois 2017, campeão da Libertadores, que tu vende o Pedro Rocha no meio do caminho, que o Fernandinho está no fim, que o Lucas Barrios sai, porque também é um jogador que estava no fim, que tu vende o Jailson, que tu vende o Arthur, que o Edilson sai, que o Marcelo Groi sai. Então é um time que tu está sempre tendo que reformular. E se nós formos observar bem, isso aí, o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil em 2016. É 2016, 17, nós estamos no 4º ano. Então é muita reformulação. Então o que eu vi no Campeonato Gaúcho, e eu acho que o Grêmio está fazendo bem isso aí, mas não conseguiu afirmar uma equipe esse ano ainda. O que eu disse antes é que o Grêmio afirmou 2 jogadores, que foi o goleiro, que ninguém mais tem dúvida que o Paulo Vitor hoje é titular, e o Matheus Henrique. Então nós já passamos a ter uma estrutura de equipe titular, que é incontestável. O Jeromel, o Kahneman, o Cortez ainda é titular, o Matheus Henrique e o Maicon. Né? O Maicon é titular absoluto? O Maicon é titular, o Maicon, o problema do Maicon é só físico, né? E eu vi que o Grêmio... Me permitam uma parte aí no lado azul, mas eu acho que o Jean-Pierre também já é uma afirmação. Eu acho que o Jean-Pierre ainda precisa mais alguma rodagem, mas ele já ganhou um status de ser uma alternativa. Se o Luan não estiver bem, ele vai ser o titular. Se o Luan voltar a ser o Luan de 16, ele assume a vaga do Jean-Pierre. O Everton é titular. Então, os jogadores que ainda deixam alguma dúvida, o lateral direito, que ofensivamente ele vai bem, mas defensivamente, na minha maneira de ver, vai muito mal. Vai muito mal. E hoje eu ainda... Mas ele não vai mal por falta de cobertura? Não. Mas aí tu tem que ter um outro tipo de volante. Aí não pode ser Matheus Henrique e Maicon, tu entende? Tu precisaria ter um jogador da velocidade do Jailson. E o Alisson como um terceiro ainda. Então o Alisson é um jogador que estão tentando fazer uma... Então o Grêmio não encaixou ainda, né? O Grêmio ainda tem peças que pode encaixar na equipe. Eu acho que, na minha maneira de ver, o Grêmio deve sair jogando na quarta-feira,
que é o jogo mais importante, com a mesma equipe que jogou contra o Libertad. Acho que o time é o mesmo. O time é o mesmo, para mim não tem dúvida. Com a entrada do Michel no lugar do Matheus Henrique. Né? O Grêmio joga uma partida que o empate serve. Nós temos que jogar pelo regulamento. Né? Quanto perde por não ter o Matheus Henrique na quarta? Perde bastante porque ele tem uma dinâmica de jogo muito boa. Né? Mas com a entrada do Alisson já compensa um pouco, porque antes estava jogando com um atacante ali daquele lado. Aí ficava mais difícil. Jogar com o Michel e com o Maicon, tu tendo o Alisson pelo lado direito, e o Everton vai ter que voltar muito. Porque o Everton entrou completamente desinteressado nesse jogo contra o Avaí, não acompanhando o lateral. Quer dizer, isso aí causa problema para a equipe. Então o Grêmio tem que marcar muito todos os jogadores. O André evoluiu, mas não o suficiente ainda, porque o 9 tem que fazer gol. O 9, o Pedro está há 6 a 7 meses parado no Fluminense, entrou ontem 15 minutos, já botou um coco para dentro. O Guerreiro, o tempo estava parado, metendo gol. Mas o Guerreiro, quando jogou contra o Kahneman e o Jeromel, ele não conseguiu, né? Aí foi mais difícil, né? Mas o Cebolinha também não conseguiu contra a zaga do Inter. Mas o Cebolinha é goleador do Grêmio na temporada. Em todos os jogos está fazendo gol, goleador na Libertadores, entende? Então... Os Grenais de titulares terminaram 0-0. As dificuldades que tem, né? Mas o Grêmio não é uma equipe formada. Eu acho que o Internacional dificilmente vai acrescentar. O Internacional tem uma equipe que é uma base do ano passado. Com a saída do Damião, entrou o Guerreiro. E o Zeca esse ano melhorou, tu entende? Tem jogadores que às vezes... O próprio Tardelli. O Tardelli é questão de tempo, ele vai ser titular no Grêmio. Mas o jogador precisa. O próprio Cuesta, no primeiro ano do Internacional, não foi o que foi o do segundo e que está sendo agora. Então o jogador leva um tempo para se adaptar, para encaixar na equipe. O próprio André já está jogando esse ano bem melhor do que jogou o ano passado. 2 questionamentos que eu te faço em relação ao Grêmio. Primeiro, na parte do volante do Michel. Quando foi que o Michel veio? Foi início de 18? E depois ele lesionou no final Não, ele vem em 17. Ele vem em 17 e joga a Libertadores. Ele veio em 17, foi bem uma boa etapa da Libertadores, ele teve uma lesão. E quando lesionou nas quartas ou na semi? Quando teve a lesão, aí abriu o espaço que entrou o Jailson. O Jailson jogou contra o Botafogo, o Jailson jogou contra o Barcelona e jogou contra o Lanús. O Michel, ele chega a voltar nesse meio tempo, mas não volta pleno. Não voltou bem. Mas por que eu digo isso? Hoje tu afirma que o Matheus Henrique é o volante titular, não vai jogar quarta-feira porque está suspenso e contesta um pouco a presença do Michel, que perde qualidade. O que eu te digo a respeito do Michel é que o Michel e o Maicon são 2 jogadores pesados, que têm mais uma imposição de corpo, tu entende? Então, a dificuldade que tem Matheus Henrique é outro perfil, mobilidade. É de mobilidade. Tá. Agora, eu acho engraçado que o Luan... Eu não estou querendo comparar Luan com o Michel, mas o Michel teve uma fase de afirmação muito boa também quando veio e não era contestado, e era uma solução para o Grêmio. E o Luan foi o melhor jogador da América. O Michel até a lesão era um dos melhores. A minha pergunta, Maurício, é o seguinte, por que todo mundo fala em o Luan voltar a ser o Luan? Nós estamos falando de 2017, 2016, 2017, porque 2018 ele não jogou também. 2019 ele não jogou, foi afastado. 2018 ele foi bem até ele ter a lesão. E se cria uma expectativa em cima do Luan voltar a ser o velho Luan e não se cria uma expectativa no Michel voltar a ser o velho Michel. O Luan foi um jogador que foi bem até ele ter o problema da lesão da fascite plantar. A mesma coisa aconteceu com o Michel em 2017, que ele teve a lesão. Em 2018 ele rescindiu várias lesões, não conseguiu jogar. Então, às vezes, o jogador com uma lesão, ele custa a voltar a jogar. Quando ele volta a jogar, ele tem outro tipo de lesão. Às vezes tu trata um reforço muscular com uma determinada região do corpo, aí tu volta e tu acaba tendo uma lesão muscular em outra região do corpo. Então, o que aconteceu? São jogadores que quando tem lesão, tu custa voltar a ser o mesmo jogador que tu era antes. Tem uns até que nem voltam a jogar. Tem um exemplo no próprio Internacional, que era um jogador que eu gostava muito, que era o Valdívia, né? E o Valdívia, depois que teve a lesão, era um jogador que eu acredito que ele seria titular na Olimpíada. O Damião só se reencontrou quando volta para o Inter, porque depois da lesão, antes de ser vendido para o Santos, o Damião estava numa draga. No Santos ele não foi bem, no Flamengo não foi bem, no Cruzeiro não foi bem. Mas no Inter ele tem um primeiro semestre ali, que após o seu retorno, que é o semestre da Série B, bom. O ano passado foi de razoável para bom, mas também oscilando muito com lesões. Eu ia te dizer, ele teve uma lesão acho que foi cervical importante.
Eu te confesso que eu não sabia se ele ia conseguir voltar em alto nível. Não foi o Damião da Série B também, porque Série B e Série A são campeonatos diferentes. Mas o Damião voltou e voltou jogando bom futebol, mesmo após a lesão. Mas outra coisa que existe no Grêmio também, que as pessoas não se dão conta, é da formação tática da equipe do Grêmio. O Grêmio foi campeão da Copa do Brasil praticamente jogando com 5 jogadores no meio de campo. O Grêmio jogava com o Wallace, com o Maicon, com o Ramiro, com o Luan e com o Douglas. E apenas um jogador para o escape, que era o Pedro Rocha. Então, e outra coisa, desses jogadores que eu falei que saíram também, agora o Marcelo Oliveira está praticamente fora, com uma lesão, vai ficar 1 ano, 2 anos fora. O Douglas acabou. O Marcelo Oliveira praticamente encerra aqui. A gente dizer que um jogador acabou é duro, tu entende? Mas dificilmente ele vai voltar a ter condições. Como lateral, ele já não tinha mais espaço no Grêmio. Então, tu vê que é um time completamente modificado. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, que a formação de 5, que o Grêmio foi campeão da Libertadores, com a formação que tinha o Jailson, o Arthur, o Luan e o Ramiro, aí nós temos 4 jogadores de meia cancha, sendo que um acima da média. Que o Arthur é um jogador acima da média. Então, os 4 que está colocando é Jailson, Arthur, Ramiro e Luan. Então, desses, só segue no Grêmio o Luan e não está na melhor fase. Isso. E tu vê que nesse momento aí que o Grêmio foi campeão, o Grêmio teve 2 jogadores no meio de campo com muita dinâmica de jogo, que era o Arthur, uma dinâmica de movimentação e técnica, e com o Jailson, de uma velocidade para fazer. O Jailson era o jogador que fazia muito bem a cobertura. Mas criticavam tanto o Jailson. Criticavam o Jailson, comemoraram a venda. Acontece que às vezes a gente não faz uma análise da parte tática da equipe. Tu faz a análise apenas, se for analisar o Jailson apenas individualmente, entende? Quer dizer, tem algumas críticas aí ao jogador, o Dourado no Internacional, mas eu acho o Dourado um jogador extremamente importante. E é, para mim, um dos melhores jogadores do Internacional, porque ele cumpre uma função tática que ninguém faz no clube. Ele faz a cobertura dos 2 lados muito bem. Tem dificuldade para sair, para chegar na frente, isso é outro problema, entende? Mas ele, dentro da estrutura da equipe, ele é importante. E o Jailson era importante na estrutura da equipe do Grêmio. E o Grêmio não encontrou um jogador ainda que tenha a velocidade e a dinâmica dele. Outra coisa que eu pedi para um amigo outro dia fazer, e vocês podem procurar isso aí, ver o mapa de calor do Jeromel. No último jogo? Não, o mapa de calor quando jogava o Edilson. É diferente. O mapa de calor ele está sempre dentro da área. Agora o mapa de calor do Jeromel, ele está mais do lado da área do que dentro. Muitas vezes o Jeromel está na linha de meio de campo. Não, mas eu estou te fazendo a saída dele para o lado. Sim, é suprindo uma carência defensiva que o lateral... A cobertura do lateral quem dá é o zagueiro. Tu entende? E eu preciso... E o Ramiro voltava mais e ajudava. E eu preciso ter um volante que faça essa cobertura, que não me tire o Jeromel de dentro da área. O Jeromel tem corrido muito mais. O gol que o Grêmio toma do Libertad, que o Jeromel leva o drible fora da área. Quando tem o cruzamento, eu não tenho 2 zagueiros dentro da área. Eu já tenho que estar fazendo uma cobertura com o lateral e eu tenho um jogador a menos. Então, isso é importante na esquematização tática. Então, as pessoas muitas vezes não enxergam o valor que tinha o Jailson dentro do esquema da equipe em função da análise apenas técnica do jogador, né? Porque se ele tivesse toda aquela dinâmica... uma função tática muito importante. Se ele tivesse toda aquela dinâmica que ele tem e tivesse a técnica de um Maicon ou de um Arthur, ele não estava jogando, não tinha ido para onde ele foi, ele tinha ido para o Barcelona, para o Real Madrid. Não, o Jeromel é um zagueiro realmente extra classe, né? Diria que é um dos melhores do estado. Não sei se tu concorda comigo. Não, você está falando que é um dos melhores do estado. Eu acho que aqui no estado nós temos as 2 melhores duplas de zaga do Brasil atualmente. Não, eu concordo contigo, estava brincando até para... Eu acho que... Mas o Kahneman está melhor que o Jeromel. Mas é que... Vai de encontro com essa teoria. O que eu queria dizer é o seguinte... Eu estou te dizendo que o Jeromel está tendo que sair muito da função dele para fazer a cobertura do lado. O Grêmio tomou muitos gols do final do ano passado para agora, que tu vê o Jeromel chegando atrasado ou chegando correndo, coisa que ele não fazia. Porque ele está tentando cobrir 2. Exatamente, né? Ele era mais cão de chácara, ele ficava mais na frente da bola. Mas coincide, e é só uma coincidência, eu sei, que o Jeromel começa a se perder e começa a ter essa dupla função depois da Copa do Mundo. E outra coisa que o Grêmio tem também, o Grêmio tem uma característica de jogar,
de sempre jogar sob pressão no campo do adversário, mas quando tu joga com pressão no campo do adversário, tu tem que ter velocidade, principalmente por dentro, tu entende? Então, se tu tiver uns jogadores que são lentos por dentro, tu vai encontrar dificuldade. E outra coisa que eu acho que o lateral direito do Grêmio tem que se preocupar mais em marcar. Tem que se preocupar mais em marcar e tem que passar pelo lado. Ele está jogando muito por dentro. Ele está fazendo a mesma coisa que o Léo Moura fazia, só que o Léo Moura tem 40 anos e o Leonardo tem 22. Pois Ele tem que passar 80 vezes pelo lado e vir 2 ou 3 por dentro. Mas aí eu te pergunto aqui, volto à questão que eu abri lá no início do programa. Como é que o Léo Moura poderia ganhar essa sequência de jogos que ele disse hoje na coletiva que quer ganhar? Quer jogar, o jogador quer jogar, isso aí é natural. Agora, ele ter sequência de jogos, ele praticamente entrou duas. Ele passou, não aguenta, né? Ele passou mais no caixa esse ano para receber salário do que entrou em campo. Ele entrou 2 vezes apenas em campo esse ano. A primeira partida, depois lesionou e depois ele entrou em mais uma partida. Então, o que ele está querendo? Ele não precisa jogar, como dizia o nosso querido Muricy Ramalho, quarta e domingo ele não pode jogar. Mas ele pode jogar uma partida de domingo e domingo. Ou domingo e quarta e depois na outra quarta. Mas era o que vinha sendo feito, né? Ele jogava em casa e esse Léo Gomes, né, jogava fora. E aos poucos ele foi perdendo espaço, o Léo Gomes foi... Ele foi se lesionando, né? O problema é que o jogador perde espaço muitas vezes em função da lesão, né? E aí até tu voltar e entrar no ritmo. E eu acho que o Grêmio agora... eu não sei o que aconteceu no treinamento do Grêmio hoje. Eu vejo que o Grêmio tem que jogar de tanque cheio no domingo e tem que jogar de tanque cheio na quarta-feira. Nós não podemos poupar mais ninguém agora. Olha aqui, ó, o Lauro, gremista de Gravataí, está dizendo: boa noite, Maurício, parabéns pelo programa, abraço pro amigo Aquino, esse é o cara. Matéria paga já foi lida, viu? Então, elogio dos amigos, a gente tem que sempre ler. O Lauro participa sempre do programa, uma brincadeira, tá? Para deixar bem claro para os telespectadores. O Jorge Medeiros do Charqueado tá dizendo: boa noite, bancada. O Grêmio tem que trazer um meia e um lateral esquerdo, mas... Pô, tem que trazer um meia, um lateral esquerdo, tem que trazer zagueiro. Eu vejo que acontece... Daqui a pouco tem que trazer todo mundo, né? Quando a equipe não vai bem, a estrutura da equipe não vai bem, então tu começa a questionar vários jogadores, né? Mas eu acho que o Cortez é um jogador plenamente suficiente defensivamente. Ele é muito bom defensivamente, ele é bom na bola aérea, ele tem dificuldade na parte ofensiva, que sempre teve, né? Agora, eu acho que ele poderia revezar um pouco com o Everton. O Everton poderia trabalhar um pouco a parte de fora do campo, entrar e cruzar a bola de pé esquerdo e revezar. O que acontece é que o Grêmio está numa dinâmica que o Everton vem sempre para dentro e ele passa sempre por fora. Então, a partir do momento que tu revezar isso aí, tu vai dificultar a marcação de um adversário. Nós estamos falando do Grêmio, falando de algumas carências. Das laterais a gente fala, mas a gente vai falar das carências da lateral do Inter, da lateral de todos os times do Brasil que disputam a Série A, porque isso é uma posição que parece que está em extinção. Mas eu pergunto... O Brasil vai com Danilo e Fagner para a última Copa do Mundo. Isso já mostra um pouco a situação da posição, né? Da lateral direita. Isso chancela a minha teoria. A pergunta que eu faço é: e quando o Everton sair? Que eu acho que vai ser breve. O Tardelli, eu tenho a tese de que o Tardelli só vai ser titular quando o Everton for vendido. É uma possibilidade. Agora, eu vejo hoje que a equipe do Grêmio tem que sair jogando com a mesma equipe que saiu jogando lá contra o Libertad, e o Luan e o Tardelli vão ser 2 alternativas para entrarem no jogo, sempre, entende? Então eles vão crescer e talvez galgar uma posição a partir do momento que eles entrem e entrem bem. Pergunta do Maicon de Charqueadas. Ele está fazendo uma colocação e aí eu vou transformar em uma pergunta. Ele diz o seguinte, ó: o Renato poderia usar o Galhardo com os titulares. Não é uma Brastemp, mas num time arrumado ajuda. Aí eu pergunto para Aquino e ele responde depois do intervalo. O Grêmio é um time arrumado hoje? Já voltamos. Sete e 30 de volta com o nosso Cadeira Cativa. Ficou no ar essa questão para Adalberto Aquino, se o Grêmio é hoje um time arrumado. E eu já vou deixar para o Vitor Grumberg também no ar uma pergunta, para ele já ir pensando enquanto Aquino responde. Qual é a importância, o que ele viu de diferente no Inter com Paulo Guerreiro? E quem é o titular? Sarrafiori ou D'Alessandro? O Vitor vai responder daqui a pouco.
agora, primeiro os mais velhos, Adalberto Aquino. O Grêmio é hoje um time arrumado? Não, o Grêmio melhorou. O Grêmio tem que... Tu falou aí em Campeonato Gaúcho que o Grêmio jogou com 3 atacantes, mas com 3 atacantes tu pode jogar no Campeonato Gaúcho. Não, o Grêmio chegou a jogar com 4 atacantes. O Grêmio no Campeonato Gaúcho, tanto time A como time B, tu ganhava de todo mundo, entende? O Grêmio tomou um gol no Campeonato Gaúcho. Mas eu faço uma outra análise. Eu analiso... todo mundo ele tá te incluindo, viu, Vitor? Eu analiso o Grêmio em 9 jogos. Eu tenho que fazer um perfil de futebol dos 5 jogos da Libertadores, dos 2 jogos do Campeonato Brasileiro e dos 2 Grenais. Dos 2 Grenais decisivos, porque eu vou descartar o Grenal de reservas. Né? Então, em 9 jogos, tu vê que o Grêmio perdeu 3. Né? Empatou 4. Não conseguiu marcar gol no Inter. Empatou 4. Aí o problema não é tanto o Inter nem o Grêmio. Aí o problema é... O Grenal em si. É problema de regulamento. Não incentiva o gol, né? Não incentiva o gol, quer dizer, a partir do momento que as pessoas fazem, quer dizer, o Grêmio vai jogar no Beira-Rio, não tem vantagem de fazer gol qualificado, então eu vou jogar para empatar. Aí eu jogo com uns 20 atrás. Arrisco pouco. Passa o Grenal para a Arena, o Internacional faz a mesma coisa. Arrisca pouco. Quer dizer, se vale o gol fora, a partir do momento que tu fizer um gol, tu transfere todo o problema para outra equipe que tem que fazer 2 gols. Quando tu tira isso do regulamento, e outra coisa que tu tem que colocar no regulamento, quer dizer, tu não quer fazer gol qualificado, mas tu faz com que quando as equipes cheguem na final, a equipe que mais pontuou, que tem a pontuação geral melhor, tem a vantagem. O Campeonato Mineiro é assim. O Campeonato Mineiro foi assim, porque aí o que tu faz? A equipe que joga por 2 empates vai ter a vantagem. Então, o empate não me serve. Aí tu transforma outro jogo. Então, o que as pessoas ficam falando... É um jogo muito burocrático. Isso aí modifica a maneira das equipes jogar. Mas o que eu queria te dizer é o seguinte, em 9 jogos o Grêmio perdeu 3, empatou 4 e ganhou 2. Então, em 27 pontos tu fez 10. Isso é pontuação de rebaixamento. Essa é a minha preocupação. Como é que é o teu levantamento? 5 jogos da Libertadores, os 2 Grenais e os 2 jogos do Campeonato Brasileiro. São 9 jogos. Qual é a pontuação que o Grêmio tem em 27 pontos? O Grêmio fez 10 pontos. Tu entende? Agora eu vou considerar... Pouco mais que 30%. Né? Eu vou considerar que o Grêmio, em relação à equipe que jogou contra o Libertad aqui, que jogou contra o Rosário lá e que jogou contra o Universidade, o Grêmio já evoluiu. O Grêmio já evoluiu. O Grêmio já ganhou a titularidade do Matheus Henrique, que deu uma dinâmica melhor para a equipe. O Grêmio já botou o Jean-Pierre, que deu uma dinâmica melhor para a equipe. O André já está jogando, já está fixado como titular, também melhorou. O Grêmio evoluiu. Né? Teve um acidente agora no jogo contra o Santos. Contra o Avaí, o Grêmio não merecia mais do que o empate, porque o Grêmio jogou mal. Agora, contra o Santos, o Grêmio poderia até ter ganho o jogo. E tu elencando esses jogos com times que podem afrontar do Campeonato Brasileiro, Libertadores e com o Inter os 2 jogos mais relevantes das finais, mais pro final desse teu apanhado tem os 2 jogos do Brasileiro. O Santos, que foi derrota em casa, e o Avaí, que foi empate em casa. Fora. Fora. É óbvio que nós estamos na 2ª rodada do Brasileiro para a 3ª. Mas tu dissesse que com esses 5 jogos, pegando os da Libertadores, pegando os empates do Grenal, isso aí é pontuação de rebaixado. Hoje o Grêmio, na 2ª rodada, é óbvio, é precipitado, mas está lá em 17º, está na zona de rebaixamento. O que eu te digo é o seguinte... Eu acho que é um caso de luz amarela. O que eu te digo é que o Grêmio não pode pensar em jogar com equipe mista. O Grêmio tem que jogar com o Fluminense com o que tem de melhor. Eu vi o Fluminense e Santos, o Santos ganhou o jogo na Vila 2-1, um jogo duríssimo. E vai ser jogo duro, Grêmio e Fluminense. Agora, se o Grêmio for de time a meia boca, dificilmente vai ganhar o jogo. Os jogos do Campeonato Brasileiro são disputadíssimos. Olha aqui, ó, e essa história de ir com um time meia boca para o jogo, não tem como ganhar a partida, como disse o Aquino. E você não pode mais ir com um time meia boca para o fogão, né, Léo? Mas eu não vou. O Aquino já sabe como é que é. O Vitor, eu sei que quando ele vai lá na casa do avô dele, que também é um tal de Lauro Quadros, ele também não precisa mais do óleo.
essa história de time meia boca pra eles não cola mais. Né? Não. As panelas tem que ser time grande, gente. Olha, e a Frigigold é considerada uma panela de Série A, né? Ah, a Frigigold é uma panela com tecnologia alemã. Ela mete 7-1 todo dia nas Com certeza, ela toca 7-1 todo dia. E olha aqui, ó, você que não tem ela em casa, gente, você que ainda continua usando essas panelas normais ainda, você só toma uma goleada de 7-1, porque a Frigigold, ela vai te ajudar no preparo dos seus alimentos de uma maneira mais saudável. Você não vai utilizar o óleo, tá? Aquele óleo que faz tanto mal para a saúde, você que sofre aí com diabetes, pressão alta, mas principalmente você que tem o colesterol alto, gente, não pode mais consumir alimentos gordurosos, tem que adquirir a Frigigold e preparar as suas frituras de uma maneira muito mais saudável. Gente, você vai preparar a sua carne, vai fazer o seu peixe, o omelete. Olha o omelete que legal. Ele, olha, gente, você mexe nele, ele não gruda nada no fundo. Vai preparar o ovo frito, vai fazer panqueca, tapioca, batata frita, qualquer tipo de fritura e qualquer tipo de cozimento, um arroz, uma galinhada aí, um arroz de carreteiro, você vai preparar também sem utilizar óleo. Então, são milhares de benefícios para você não deixar... Gente, você não pode perder a oportunidade de ter essas panelas. Olha essas imagens. Olha essas imagens. Vai fazer aquela almôndega. Olha, não gruda nada, gente. Olha só que legal, não gruda no fundo. Você limpa só com papel toalha, com guardanapo de papel. Você limpa, ela mantém pronta para o uso novamente. Vai fazer batata frita, pipoca. Então é o seguinte, ó. Qualquer tipo de fritura e qualquer tipo de cozimento na Frigigold sem óleo, você que está em casa, não gosta de lavar panela, não aguenta mais lavar a panela, então aqui, minha amiga, você tem que ter as panelas da Frigigold em casa. Dia das Mães tá chegando, hein? E o legal, Maurício, é que essas tampas aqui, gente, elas vieram agora com a borda de silicone que não derrete com o tempo, tá? Não derrete com o tempo, tem garantia de 2 anos. Não dá barulho. Não dá barulho aqui, ó. Deixou cair na panela. Deixou cair no chão. Ela não quebra, gente. A tampa não quebra. Então você... Faz de novo que o pessoal vai mostrar na câmera aberta ali, ó. Vou mostrar na câmera aberta aqui, ó. Não quebra, ó. Olha só que legal. Então você vai pegar o telefone e vai ligar agora no 40 03 42 20 e a partir de agora eu vou liberar 50 ligações. O dia tá chuvoso, hoje o pessoal tá em casa. Então você vai pegar o telefone e vai ligar agora 40 03 42 20. As primeiras 50 que ligar, Maurício, além de garantir o conjunto com R$400 de desconto, vai levar para casa esse livro de receitas saudáveis, ó. Livro patrocinado pelo chefe Júlio Cruz, assinado pelo chefe Júlio Cruz, em parceria com a Frigigold, onde você vai aprender aqui receitas saudáveis sem a necessidade de colocar o óleo. Só que é o seguinte, são apenas 50 ligações, então corre pro telefone e liga agora, 40 03 42 20, 40 03 42 20, é só ligar, gente, dá um toquezinho agora, ligação gratuita também, só ligar, 40 03 42 20, vai estar participando dessa promoção imperdível, Maurício. Então o pessoal dá o toque e amanhã recebe o retorno e já recebe a panela quando? Amanhã já recebe em casa. Opa! O pessoal que é aqui da Grande Porto Alegre já recebe amanhã em casa, então ó, não perca a oportunidade. Amanhã mesmo já vai ter a Frigigold em casa. O Teobaldo Mesquita, que é lá do interior do Paraná e sempre participa. Se ele comprar a Frigigold, ele ganha o mesmo desconto? Ganha o mesmo desconto e para ele em até 5 dias está na casa dele. Opa. O pessoal do Paraná, Santa Catarina, em até 5 dias. Hoje, claro, nós pegamos alguns estados no Brasil, a gente vende para o Brasil todo, que é mais demorado, claro. Mas Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, 5 dias, tá, gente? Então liga agora, 40 03 42 20. Então vamos lá, 5 dias, eu vou ajudar quem está em casa. Se o cidadão ligar hoje... Aqui do Rio Grande do Sul é amanhã. Aqui no Rio Grande do Sul é amanhã. Mas quem está longe, porque tem o pessoal do Facebook. Claro, pessoal do Facebook. Liga hoje, recebe a tempo do Dia das Mães. Dia das Mães. E o pessoal que é daqui, se quiser ligar e combinar, ó, eu quero receber na sexta e tal, recebe, né? Tem problema. Quer presentear sua mãe, gente, é um belo presente. Porque, olha, você vai eliminar aquela... Você vai, na verdade, vai proporcionar a ela não perder tempo mais lavando panela, não estragar a unha, né? Mulherada não gosta, mulherada gosta de estar na manicure cuidando da unha, chegou em casa, lavou panela, estraga tudo. E com a Frigigold não tem esse problema. Então é só ligar aí, Maurício. Pedala no cartão? Em até 12 vezes no cartão, parcela no boleto, mas à vista... Parcela no boleto? Parcela em até 4 vezes no boleto bancário. Só que, Maurício, à vista, dá uma choradinha. Liga e dá uma choradinha lá, que o desconto é maior ainda. Então, liga, amanhã o pessoal vai retornar a ligação, as atendentes. Inclusive, nós temos uma promoção muito legal, que é a promoção, o desconto
Adalberto Aquino. Tu conhece esse desconto aí? Esse aí é especial. Esse desconto é especial. Esse desconto é especial. Então, Só aqui, não vamos falar o preço. Mas é pro conjunto todo, É né? pro conjunto todo. todo. É pro conjunto todo. Nós temos 2 descontos, que é o desconto Grenal, o desconto Adalberto Aquino e o desconto Keller Kloss, tá? É. Então, esses 2 descontos são bons. Vai Então, ligando aí, a gente. gente tem que lançar depois um levantamento na Frigigold para os colorados falarem, ó, eu quero desconto Keller Kloss e os gremistas eu quero desconto Adalberto Aquino. Com certeza. A gente lança por uma semana isso. Vamos fazer um cupom de desconto no nosso site, então? Não, e aqui, ó, a gente Não, lança vamos fazer um desafio. Pode ser no Quem é que telefone. vai comprar mais Vamos. painel? E aqui, ó, eu vou botar o Léo numa fria agora. A gente faz um desafio por uma semana, um mês aí, o pessoal da Frigigold Um define. mês. Por um mês. mês. No final desse mês, quem ganhar mais desconto, se forem gremistas ou colorados, tu dá um desconto um pouquinho maior para quem Um ganhar. desconto maior para quem ganhar. Não, e ainda vamos pensar Fazer numa um Grenal, possibilidade. então? Vamos fazer um Grenal e vamos pensar numa possibilidade de um brindezinho pro vencedor, então. Opa. Pode ser? Fechado. Fechado, vamos lá. lançado aqui então, desconto Adalberto Aquino para os gremistas, desconto Keller Kloss para os colorados. Tá valendo a partir de amanhã, gente. Então. 4003 4220. Liga, Só ligar. fala se é gremista ou colorado e já vai somando pontos. Mas tem pra que esse- adquirir o produto, né? Tem que comprar Tem que um adquirir, produto, tem que claro. adquirir. Não, mas o cara que vê o comercial da Frigigold, A hora que ele adquire. liga, ele compra nada. Não tem como não comprar. 2 descontos então? 2 descontos. Colorados e para os gremistas então. Bora lá. Maravilha. Então, Grenal, vamos ver no final do mês quem que vai presentear mais as mães, as noivas. Quem vai se presentear também, por que não? Isso, com a Frigigold. isso é no primeiro mês. Primeiro mês. O que vencer, O que vencer vai ter desconto maior. no segundo mês vai ter um desconto maior. Vai ter desconto maior. Isso aí. Se os colorados comprarem mais, ou se os que comprarem mais, no segundo mês vão ter um desconto maior. Com certeza. Então liga agora, 40 Isso aí. 03 4220. Maurício, bom final de Grande semana Léo, para bom ti, fim de semana. para todos os telespectadores. Boas vendas e boas aquisições para os nossos telespectadores com a Frigigold e as panelas que não utilizam óleo. Ficou no ar a pergunta para o Vitor Grumberg. A importância do Guerreiro e quem é titular, Sarrafiore ou D'Alessandro? Olha, Maurício, o Guerreiro é um jogador extra classe, é um jogador diferente. Eu estranhei um pouco quando foi aventada a contratação do Guerreiro. É um pouco a aldeia aqui de forma geral. Vou falar das duas torcidas, vou falar da imprensa, a opinião. Quem discute, quem gosta e quem aprecia o futebol questionando um pouco a contratação do Guerreiro. Tinha um risco, que era ele ser suspenso, e realmente foi. E aí depois da suspensão ainda foi falado que ele seria jogador para o segundo semestre ou quem sabe para o ano 2020, até ele pegar ritmo de jogo. O Guerreiro foi a Lima agora jogar contra o Alianza, jogo que vencemos fora. É impressionante a comoção. Tudo bem que o Peru é um país carente de grandes atletas de nível, mas a comoção pelo Guerreiro é um troço impressionante. Os caras transmitiram o treino ao vivo e o deslocamento do ônibus. Não, é engraçado que tem uma imagem que eles estão num carro, numa picape, cabine aberta. Parecia um safari, pessoal, assim, filmando o ônibus do Inter, porque o Paulo Guerreiro estava ali dentro. A gente já discutiu aqui nesse programa, inclusive, que era o 9 referência da Copa América. Comparamos com os camisas 9 aí na América do Sul, em seleções, né? E ele tem um posicionamento em campo que é muito interessante. Ele joga pela lateral, ele busca a bola no meio campo, ele tem o passe da bola, ele conhece o ritmo de jogo e ele dita o ritmo. Ele segura no Grenal mesmo. A gente estava comentando, ele não fez gol, Kahneman e Jeromel, mas era impressionante. Onde o Guerreiro estava, os dois estavam. O medo que os defensores têm do Guerreiro pela sua qualidade é impressionante. E ele agrega muito ao time. Eu sou adepto do camisa 9, fixo, aipim, como querem chamar. Quando começou essa onda de falso 9, para falso 9, para mim é falso jogador, é falso gol. Eu gosto do 9. O cara que veste a camisa, que está na área, que entra. Jogadores antigos que dizem agora, questionados, de repente Ricardo Oliveira, o Fred. O Guerreiro, para mim, é um desses. Acho que agrega muito. Haverão altos e baixos, é um jogador que com uma idade avançada, pode ter algum tipo de lesão, demorar a voltar, espero eu que não. Mas tenho certeza que vai nos ajudar bastante. Em relação, Maurício, ao D'Alessandro ou o Sarrafiore. O Sarrafiore estava no banco, começou pouquíssimas vezes titular, e o D'Alessandro foi sacado. E sempre é dito que a gente valoriza dentro do Internacional é o grupo, e eu vou ter que concordar. Isso aí foi uma situação que aconteceu, o D'Alessandro jogou, depois entrou o Sarrafiore no jogo contra o Flamengo, foi vitória em casa, e nós vimos duas boas opções. Quem questionava a parte técnica do D'Alessandro
E até a parte tática, viu um show do D'Alessandro, no alto da sua idade. E ele é um cara que, apesar da idade, no treinamento, ele é diferenciado. Ele tem um condicionamento físico diferente para a idade. Ele tem um corpo que parece mais jovem. Tenho certeza ainda que vai render muito para o Internacional. E o Sarrafiori é uma promessa. Está chegando agora, é o primeiro ano que ele pode... Começou no final do ano passado, mas é o primeiro ano que ele pode ingressar agora junto com os titulares. E vamos ver, só o tempo dirá. Depois do intervalo comercial, já com o Luiz Carlos Reck conosco no Cadeira Cativa, eu sei que o Adalberto Aquino quer criar uma polêmica com o VAR. Já voltamos. Muito bem, então vamos lá, estamos com o Cadeira Cativa. Aquino, tu quer levantar a polêmica já, Aquino? Não, eu queria ainda voltar para o Grêmio. O Grêmio jogou a última partida dele no feriado do dia 1º. O Grêmio tem mais 7 partidas pelo Campeonato Brasileiro até o dia 12 de junho, certo? E tem mais 2 partidas da Copa do Brasil, são 9 partidas. E tem mais uma da Libertadores, são 10. Então, tu tem um espaço aí de 30 dias, com mais 12, são 42 dias para jogar 10 partidas. Eu acho que plenamente possível tu jogar sempre com a equipe principal. Se algum jogador ou outro não tiver condições de jogar, aí tu não vai jogar o Maicon, aí joga o Matheus Henrique, o Michel ou o Rômulo, entende? Não pode jogar o André, joga o Viseu. Não pode jogar o Everton, joga o PP. Então tu vai substituindo um ou outro jogador. Mas no prazo de 42 dias para jogar 10 partidas, dá mais de 4 dias de intervalo entre uma partida e outra, eu acho plenamente viável. Tu tem que jogar de tanque cheio todas as partidas. Ou seja, tem muita frescura no meio. Eu vi o seguinte, o Grêmio jogou contra o São Luís, com o time completo, o Maicon jogou 55 minutos. Aí o Grêmio foi jogar a partida seguinte, que foi o Grenal no Beira-Rio, o Maicon já jogou 65 minutos. O segundo Grenal da Arena, ele jogou até os 35 do segundo tempo, a melhor partida que ele jogou. Mais intensa, que ele mais correu, que ele mais chegou. Então tu vai adquirindo o teu condicionamento físico nesse momento que tu tá jogando. Como dizia o Muricy, quarta e domingo, tu joga domingo, tu faz regenerativo na segunda, na terça-feira tu faz um treininho leve e joga a quarta. E assim tu vai. Então tu só vai conseguir melhorar teu condicionamento jogando. Vão treinar os que não jogam. Agora, o Inter jogou em Chapecó e teve aquele problema no meio da viagem. O Inter, deixa eu falar do Inter aqui, cometeu um equívoco. A partida que o Inter tinha que jogar para ganhar era em Chapecó. A partida que o Inter não precisa correr risco é contra o River. O que se alega é que o Internacional poderia estourar os jogadores e tal. E eu até argumentei aqui, estava o Benhur Pereira. O campo estava ruim também, né? Mas é que se era planejamento anterior, então eu não sei mais o que é. Campo ruim em Chapecó? É ruim o campo em Chapecó? Não, estava chovendo muito. Mas a bola não rolava. A bola não rolava. Não se sabia que ia sair jogo. Tá, mas aí é o seguinte, mesmo não rolando, o Inter dominou o primeiro tempo até fazer aquele pênalti imbecil do Emerson Santos, né? Mas o que se diz, o que eu perguntei para o Benhur Pereira, e ontem nós discutimos aqui também, professor Enio. Professor e o Carlos Gil. E o Carlos Gil. Por que o Internacional treinou em Curitiba? Vai, descansa, dorme o dia inteiro, na hora de chegar o avião vai e pronto. Os titulares já estão entrosados. Vai para Chapecó. Mas deixa eu só dizer o porquê do meu atraso aqui. Eu, aliás, aprendi na vida que tem que ser guerreiro. Hoje sou um cara muito... Você é fã do Guerreiro também? Também sou. Para mim é o melhor de todos eles. Olha aqui, ó. Eu sou um cara obcecado. Não, eu saí de casa para ir num destino, é lá que eu vou chegar. Um dia nós chegamos aqui todos juntos já com 45 minutos de atraso. E hoje foi a mesma coisa. Chove, alaga tudo, é um problema. E aí, bom, saí para fazer o meu caminho. Vou passar pelo Conceição, não tinha como. Vou pela Plínio. A Plínio tinha que subir o cordão da calçada, voltar. Vou pela Cristóvão. Portugal, vou entrar na Lusitana. Vou cair na Assis Brasil. Aí nenhuma. E foi pênalti? Com todas essas quedas, uma foi pênalti. Uma foi. Nenhuma o VAR não deu. Não deu. Nenhuma entrava em direção a Sertório, em direção ao aeroporto. Tinha que ir até a Voluntários da Pátria. Voluntários da
da Pátria pega a BR-290, a Freeway e tal. Por quê? Porque está cheio de pepinos na 448. Mas eu consegui ouvir uma pérola hoje no rádio. Já vou entrar de novo nesse debate, que é muito bom. Adeberto Aquino foi preparador do Foguinho, sabe disso, né? Não, estou sabendo agora. É, da primeira passagem do Foguinho pelo Grêmio. Quando o teu avô estava começando no jornalismo. Tá, mas é uma brincadeira que a gente faz com Aquino, mas ele trabalhou com o Foguinho mesmo, em 76 aqui no Grêmio, com o presidente Koff e tal. Mas aí, estou ouvindo para cá, e os ouvintes abastecendo as emissoras de rádio, algumas delas Com optaram informações. por colocar vozes. Ao perigo, eu passo por isso todo dia, já entrei em várias geladas. Aí o cara diz assim, o problema da 448 é muito sério. A gravação. Tem ali uma caixa d'água gigante azul que vai alagar tudo e aquilo ali vai dar uma explosão, vai ser um horror. E aí vem o locutor, que não está ouvindo o que está indo para o ar. Diz, olha, informações muito importantes, precisas dos nossos ouvintes. Pô, o cara estava debochando da arena ali, no meio dessa hecatombe, todo mundo querendo pegar a informação e o cara está granalizando, falando da 448. Eu ali já estava naquela dúvida, né? Vou pela BR, vou pela 448. Com o risco da água, e tu foi pela 116. Eu fui pela 116. Não, mas aí é o seguinte, o cara deu Alertado pelo ouvinte. Não. Eu já tinha passado ali. Mas, mas aí os caras vai explodir aquela depósito d'água azul que tem à direita, não sei. Mas aqui, ó, a história de Chapecó, eu acho que serviu de ensinamento para o Internacional. O que foi o depoimento do Odair depois da vitória contra o Flamengo? Até a Copa América não tem time reserva. Exatamente. Não vai me dizer que isso era o planejamento inicial. O Internacional tem o mesmo número de jogos que o Grêmio. É isso aí. São 10 jogos, são 7 do Campeonato Brasileiro, 2 da Copa do Brasil. Só que eu não sei se a Copa do Brasil vai sair o segundo. Né? Porque o Paysandu... O Paysandu lá e vão acertar o cheque ou não vão? Se vai sair o segundo, claro que vai sair. Os jogos são ida e volta, nós estamos nas oitavas. Não, mas Tu tá discutindo se o Inter vai passar. Eu tô dizendo que o segundo jogo, o pessoal do Paysandu lá vai cobrar o cheque. Se não chegar o pagamento daquele cheque que estão devendo... Cobraram na Série B já. Tu sabe que o Aquino está questionando... brincando com um tal de cheque? Os caras fizeram um cheque. Tem 500 quilos. Antigo. Os caras, eu não sei onde é que os caras... Vai sensacional. Um cheque todo errado, né? Mas aquilo ali muita gente acreditou na época. Apareceu o cheque do Paysandu. E circulou de novo agora. O cara me mandou ontem, logo depois do sorteio, já mandou o cheque. Primeiro tem que pagar esse aqui, para depois fazer uma nova dívida. Mas a única certeza que eu tenho na Copa do Brasil, e eu tinha desde antes do sorteio, é que ia dar Grêmio e Juventude, e o Grêmio já está nas quartas. Esse aqui? Essa era a única certeza que eu tinha. É impressionante. Mas depois Grêmio, tu vê as Juventude... imprecisões que tem um monte de coisinha. Não, para esse cheque aí que o Aquino tá mostrando, ali, ó, ele é um cheque dito de pessoa jurídica, mas tem um CPF. É isso, tem várias coisinhas. Esse é, Isso é uma brincadeira, isso é uma brincadeira. Esse é o nível da corneta. Eu acabei de contar, o cara no meio da desgraça que vai implodir a arena de tanta água. Bom... Mas um lugar que teve problema mesmo com a água foi o Instituto de Cardiologia. Sim, isso aí é desabou terrível. parte, inclusive, do telhado Da emergência. da parte da emergência do SUS. Pois é, vários pacientes tiveram que ser removidos. Parece que a situação já era tranquila, mas imagina a correria. Entrando água para tudo que é lado e paciente com um problema sério. Teve que ser removido às pressas. Sim, porque para estar no Instituto de Cardiologia, convenhamos, a pessoa... E para sair dali não tem como. Tinha que Está ser na ali emergência, né? dentro. Tinha que ser ali dentro mesmo. Parece que não deu problema maior. Graças a Deus, o paciente que estava mais próximo não foi atingido pela parte do forro que acabou caindo, porque as calhas não deram conta. Foi muita chuva, né? E aí não dá nem para culpar o prefeito, né? Mas ele podia estar fazendo alguma coisa para que as coisas Não, mas tô dizendo melhorassem do rápido. jeito, da quantidade que veio de água. Tá louco. Mas o escoamento pós-chuva poderia ser mais rápido. Mas eu vou te dizer uma coisa. Já não tem água empoçada. Não tem água empoçada, só na Sertório. Eu estava ouvindo o rádio. E, claro, Será tem pontos. Eu vim pela Cairu, consegui transitar. Eu vim pela Voluntários da Pátria, consegui transitar. Eu vim pela BR-290, consegui transitar. Aqui em Canoas não tem praticamente nada. Mas aqui choveu pouco. Pois é, imagina. Aqui choveu pouco. Foi uma coisa centralizada em Porto Alegre.
Mas vamos para o jogo, né? Acho que tu estava meio desatento, porque aqui Não. estão me dizendo que caiu o mundo aqui em Canoas. Não foi na mesma intensidade que lá. Agora, você lembra de um episódio que aconteceu em Porto Alegre? Internacional e América Mineiro? Que deu um toró d'água só em cima do Beira-Rio. Aqueles anos eram terríveis, né? E no Olímpico, ali do lado, as pessoas mandavam o recado, aqui do lado não está chovendo. Choveu só ali. Alagou e 0-0, amigo, América classificado. Era uma situação que tinha que se conviver. Já fomos para o noticiário aqui, então, ligeirinho. Grêmio sem vencer no Brasileirão, recebe Fluminense domingo, 7 da noite na Arena. Tendência, equipe mista mais uma vez. Léo Gomes deve ser preservado com o Léo Moura entrando na equipe. O Léo Moura, eu estava ouvindo a entrevista dele agora no caminho. Ele quer jogar. Ele quer disputar a posição. Ele não jogou a toalha. Começaram a falar em Léo Gomes na seleção e tal. O Léo Moura quer jogar. O Grêmio está com dificuldade no seu sistema de marcação, vai botar o Léo Moura? Não tem como. O Léo Moura não tem como ser titular hoje. Não, mas ele tecnicamente é muito bom jogador. E a dificuldade que tinha quando jogava um atacante lá direito. Mas agora tu tem o Alisson, tu tem outras alternativas. Aí já facilita mais para ele. Mas é difícil, né? Porque o não, meio-campo não tem um marcador. Não é difícil. Ele pode jogar. Pode jogar porque ele marca ainda mais do que o Leonardo Gomes. O Aquino não gosta do Leonardo Gomes. Defensivamente. E eu lembro de um jogo catastrófico desse Leonardo Gomes, que até o Grêmio podia ter ganho. Não dá para falar, não tem problema. Lá contra o Rosário, aquele Gil, camisa número 5, cruzou todas que ele quis cruzar. Todas onde deveria estar o Leonardo Gomes. E numa delas, gol do Zampedri. Não, mas no início do jogo. Eu já fiz um mapa já me passaram o mapa de calor do Jeromel, que está jogando do lado de fora da área. Por quê? Quer dizer, lógico, aí nós vamos. Falta o Jailson, falta um jogador que faça a cobertura, em vez de tu ter o zagueiro saindo, mas eu acho que o Léo Moura não deve nada pro Leonardo. Ele pode não ter intensidade, mas tecnicamente na frente é muito melhor. Michel deve seguir na zaga, dessa vez ao lado do Kahneman. Suspenso na Libertadores, Matheus Henrique deve atuar. Maicon pode ser preservado novamente. E a dúvida entre Luan e Jean-Pierre. Cortez, Alisson, Everton, André devem retornar. Paulo Vitor, Léo Moura, Michel, Kahneman, Cortez. Matheus Henrique, Maicon, ou Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Jean-Pierre ou Luan. Everton e André, o provável time do Grêmio. Está fechada a troca de Tony Anderson por Matheus Rosseto. Eu acho que o Michel tem que jogar. Sim, se é ele o reserva. Como reserva? Ele vai ser titular, porque o Matheus Henrique não pode jogar contra o chileno. Quem tem que jogar? O Michel? O Michel vai jogar na zaga. Bom, eu acho que ele deveria jogar no meio de campo, já ir pegando o ritmo. Bota o Rômulo na zaga. Porque quem vai jogar junto com o Maicon no jogo contra o Universidade? O Michel. Esse é o Michel. Então, Matheus Henrique está suspenso. Então, ele já tinha que vir para o meio para ganhar mais ritmo, entende? Ele jogou uma partida na zaga. Eu acho que esse é jogo jogado. Jogo jogado. Isso aí é uma teoria que não funciona. Funciona. Não, claro que tem que fazer. Eles vêm aqui para jogar. Não, estão falando na partida da vida e tal. Mas faz horas que eles não jogam nada. Mas acontece o seguinte, o Grêmio perdeu para o Libertad aqui. Faz horas que estão jogando a partida da vida e estão morrendo todas. O Grêmio perdeu para o Libertad, o Grêmio perdeu para o Rosário. Se tu vacilar, e o ano passado... E depois passou da longe. Um jogo que era jogado, que era contra Estudiantes, foi um parto. Foi. Para conseguir o mesmo resultado para ir para os pênaltis. E com um a menos. Com 10. Aquele resultado com o Rosário Central, quem via o primeiro tempo do Grêmio e as chances que o Viseu perdeu, dizia o Grêmio vai golear no segundo tempo. E não conseguiu. Então, o Inter joga contra o Palmeiras amanhã, 7 da noite em São Paulo. Esse é jogo jogado. Barbada, não é? O Palmeiras não vai jogar com as reservas. O Inter agora vai com o titular e o Palmeiras vai com as reservas. Palmeiras não, o Palmeiras é titular. O único que não joga no Palmeiras é o Davidson, que jogou as duas primeiras. Titular. Ou deve ter que consertar o parafuso, aquele que ele tem a menos, né? Equipe máxima também do Internacional, à exceção do Dourado, joga o Lindoso. Dourado não... Mas não joga o Davidson, joga o Borja. Um desfalque seríssimo. Desfalque seríssimo. Tem um problema de... Mesmo com dores no tornozelo, o Guerreiro vai jogar. Sarrafiore ou D'Alessandro é a única dúvida. Lomba, Zeca, Moledo, Cuesta e Iago, Lindoso, Edenilson, Patrick, Sarrafiore ou D'Alessandro, Nico Lopes e Guerreiro. Direção faz reunião
no domingo para negociar a contratação do zagueiro Adrielson. Deve sair jogando o D'Alessandro e depois entra o Sarrafioli. Isso é quando é no Beira-Rio. Mas eu acho que porque o D'Alessandro não vai jogar contra o River lá. Não vai? Porque ele é um dos jogadores do Internacional que está com 2 cartões amarelos. O Patrick também. Então, os 3 jogadores que estão com 2 cartões amarelos, eu acho que está certa também a decisão do Inter. Não vamos arriscar. Tá, e o que o Grêmio faz? Tem 5 com 2 amarelos. Inclusive os 2 zagueiros. O Inter está classificado, o Grêmio. Não, mas eu estou dizendo, eu entendi perfeitamente. Estou dizendo, e o Grêmio? O Grêmio tem que jogar, vai morrer. Se tiver os 5 não puder jogar, o Grêmio tem que passar para outra fase. O Grêmio não pode preservar. O Grêmio não pode preservar, tem que jogar. A vantagem que tem o Internacional em relação ao Grêmio é que o Internacional está classificado. Agora imagina o Grêmio ele pode administrar. Imagina o Grêmio agora, Michel e Rômulo na zaga na próxima etapa. Não, porque pode contratar, Rec. Para as oitavas tu pode inscrever. Eu estou de sacanagem, né? Mas e as oitavas lá depois da Copa América. Julho, né? E o Grêmio Internacional deram sorte também no sorteio da Copa do Brasil. Né? Mas vocês não acham que o Paysandu pode sacudir o Mangueirão lá? Não. Olha, os caras não ganham nada há horas e tem torcida. Não, o Internacional mata aqui. Que faz 3. Tem que fazer um bom jogo. Tem que fazer um bom jogo aqui em casa. A diferença tá que o Internacional poderia matar fácil o jogo aqui se tu tivesse o gol qualificado, né? Toca 2, 3-0, tu liquida. Agora, como não tem o gol qualificado, aí, às vezes pode até complicar, né? Nós temos intervalo ainda, Maurício? Eu estou meio perdido, porque entrou água por tudo que foi lado aqui. Intervalo é o que está chegando no jogo do Londrina com o Brasil de Pelotas. Londrina abriu o placar, tá 1-0 para o Londrina. Gol marcado nos acréscimos. O jogo é lá no Paraná. Vai ser sofrimento, hein? Vai ser sofrimento até o fim o Brasil de Pelotas. Eu não sei se não vai dançar. Reg, eu tô com um problema aqui. O problema é o seguinte, tem um monte de gente me mandando WhatsApp aqui pra gente falar do Fernando Diniz que joga contra o Grêmio. E aí eu tô lendo aqui, e aí minha mãe me manda um WhatsApp dizendo, filho, não pega o telefone que fica feio. Então eu já peguei, já vi que querem que fale do Diniz e já vou guardar o telefone, porque mãe é mãe, né? Vamos respeitar. O que tem o Diniz? O que tem o Diniz? O Diniz surgiu como... Mas eu vivo com o telefone na mão, então eu faço feio o programa inteiro. E eu que estou buscando informação no telefone, pô, tomei xixi por tabela, viu, Vitor? É que a mãe é minha, né? A crítica foi para mim. O Diniz surgiu como um expoente no futebol, surgiu no interior de São Paulo, foi, né? E ele era psicólogo, ele trabalhava um grupo diferente. Aí agora no último jogo do Fluminense ele dizia no máximo 2 toques, um jogo rápido, um jogo diferente, ele coordena grupo diferente, foi para o Atlético Paranaense. E nós temos um amigo que é colorado, que é apaixonado pelo Diniz. Eu diria que é dinizista, se é que já foi criada a dinastia do Fernando Diniz. E ele acha que ele é superior a todos os treinadores no futebol brasileiro e defende com unhas e dentes. Inclusive, quando o Fluminense perde, ele consegue pegar os elogios dos jogadores que jogaram contra o Diniz ao Diniz para valorizar o trabalho. Então, eu queria trazer aqui para os amigos... Ele tomou um chocolate histórico do Grêmio ano passado, aqui. O Grêmio criou umas 70 Foi 0-0 o jogo. Foi 0-0. Um dos melhores jogos do Grêmio. O que acontece é que o futebol, ou tu tem resultado ou tu tem desculpa. E o Diniz, ele não vem tendo resultados. Prova é que ele não durou no Atlético Paranaense. E no Fluminense agora ele está com 2 derrotas. Eu acho que dificilmente, se ele perder para o Grêmio, ele já vai continuar no Fluminense. Mas é que durar no Atlético Paranaense, no formato que ele pegou ano passado, é difícil, né? Não. Depende de resultado. Ele não conseguiu o resultado. Não. O treinador que foi inserido no Atlético Paranaense se manteve porque teve resultado. É que assim, aqui no ano futebol passado... é resultado. Ano passado, o Atlético Paranaense não tinha Libertadores como tem esse ano. Então teve um jogo em janeiro, um jogo em fevereiro e depois só jogou em abril. Sabe onde é que seria bom? Perde o grupo fácil. E esse ano também teve um jogo em janeiro, jogo em fevereiro e está classificado, classificado na Libertadores. Esse ano ele já teve 5 jogos. É que o treinador que está lá é muito melhor que ele, em termos de resultado. Esse ano ele já teve 5 jogos da Libertadores, eu estou analisando o treinador e resultado. Sim, ele conseguiu ser mais efetivo. Mas eu vou te dizer onde é que funcionaria bem o Fernando Diniz. Eu concordo com esse amigo aí. Eu também sou fã do Fernando Diniz. Na sub-17, sub-14. Não, mas aí ele não quer. Não, mas é onde ele pode trabalhar. E ele podia fazer até a seleção brasileira. Não sei se ele pode trabalhar, Rec, porque técnico para sub-15, sub-17 tem um perfil muito diferente de um técnico para time que está competindo. Para clube, não. Para seleção, talvez, porque a seleção tem que ganhar.
Para clube, não. Mas não é o problema. É para ensinar a jogar futebol. Ele, o Roger. Eles são professores. Mas a filosofia é diferente. Não é ensinar a jogar isso. Fazer uma outra mentalidade tática. Isso. Começar desde lá de baixo. Exatamente. Roger, Diniz, paga bem para esses caras. O problema é que daí chega num time como o Fluminense ou no Atlético Paranaense, quer fazer o Thiago Heleno tabelar, quer fazer esse Ayrton, que jogou no Internacional, que não joga nada, sair jogando, vai perder a bola, vai entregar e é gol. Na época do Atlético Paranaense, que eu acho que o Atlético Paranaense é um caso que a gente não pode comparar Atlético Paranaense com o Atlético Paranaense hoje, muito por causa do resultado e muito por causa do treinador, mas eu me lembro na época do Fernando Diniz lá, o lateral direito era o Thiago Carleto, que acho que até tá no Nordeste agora. Esquerdo. Que tá no... Onde é que ele tá agora? Tá no... Puta, ele voltou pro Brasil, tá no Ceará. Ele no goleiro, trocando passe com o goleiro, eu, que não sou torcedor do Atlético, ficava num nervosismo. Bom, o que era aquele goleiro do Lanús contra o Grêmio? Ficou se fresqueando aqui, eles tiveram muita sorte de não tomar uns 3 ou 4 do Grêmio. Mas aí aqui. é complicado também, Henrique. Agora que eu esqueci isso aí, tu quer me lembrar? Eu fiquei um ano com esse fantasma daquele goleiro do Lanús lá, e agora agora que eu superei, tu quer me lembrar disso aí. E é um baita goleiro, mas dá toquezinho desse tamanho, numa decisão de Libertadores da América. Ah, para um pouquinho. É porque eles querem transformar a tese superior ao que está acontecendo em campo. Exatamente. E ele deu sorte, porque o Grêmio ganhou o jogo no finalzinho com aquele gol do Cícero. Não é que deu sorte, é questão de mentalidade de trabalho. O trabalho do Guardiola, ele faz os jogadores sair jogando e, de repente, pode acontecer um erro, outro dia acontecer um erro do Fernandinho. Esse técnico só o Guardiola. Os outros não têm respaldo. Não, mas olha, o Fernando Diniz, você acabou de dizer, ou tem resultado ou está no olho da rua. Mas isso acontece até no Real Madrid. Eu já falei aqui, eu tive na Argentina, fui assistir uns treinos das categorias de base do River e o goleiro joga fora da área. Os guris de 12, 13, 14, 15 anos, é orientação jogar fora da área. O Alisson tem uma vantagem. Eu disse, vem cá, mas vocês não... O goleiro é... Não, o goleiro, o treinamento coletivo dele tem que aprender a jogar com os pés. Então já é uma escola. Por isso que esses caras têm que trabalhar, tô falando sério, pra gente começar. Exatamente. Como a Alemanha fez. Exatamente. Tu tem que começar trabalhando na base assim. E é o que a gente fala do modelo do Barcelona, que as categorias de base trabalham o modelo do time principal e assim vai levando. Luxemburgo com essa mentalidade da categoria de base, consegue formar. Luxemburgo podia ser com alguém que pudesse mijar bem ele, o técnico da Sub-20. Mas aqui, ó, tu vai fazer isso aqui. Daqui tu não passa dessa cerquinha, tá? Depois se tu quiser ir jogar, fazer negócio com o jogador, tomar vinho. Deixa pro Diniz, deixa pro Roger isso aí. Não vem meter projeto. O projeto deixa longe. Mas, Rec... Bota o Falcão de supervisor. Bota. Rec, o problema dos técnicos de base, isso nunca vai ser valorizado no Brasil. Um técnico do Sub-15, do Grêmio, do Inter, do Atlético Paranaense, que é referência da base, do Santos... não ganha R$3.000 por mês. O que tu conhece do Matheus Rossetto? Tu que esteve lá pelo Atlético, já estava lá, não? Já estava lá, ele estava no Sub-23. Eu vi jogar bem sempre. Ele é um bom jogador, é um bom volante. Se a gente pegar... rápido. É bom. Rápido. E se a gente pegar, o Atlético ele tem um modelo de volante com que ele trabalha. Ele lançou, por exemplo... aquele baixinho... O Otávio. Lançou o Hernani. O Hernani mas é um jogador. Otávio é de outra turma. Mas o Hernani também é. Mas os três... O Hernani também é. São guerreiros. Eu acho que os dois não estão na Europa, né? Os dois estão na Europa. Esses três treinavam juntos o tempo todo. Todos os dias. O Rossetto é mais novo. É um pouco mais novo, só que o Rossetto, ele era do Sub-17 e treinava com 23. Posso estar enganado, mas às vezes que eu vi esse cara jogar, jogou bem. Hoje até um amigo que mora nos Estados Unidos, que é jornalista, me perguntou se era um bom negócio. Claro que é um bom negócio, porque o Tony Anderson já não aprovou. Tony Anderson já não aprovou. Mas o Tony Tassiano é melhor que ele. O Tony Anderson é um jogador que tem 22 anos, que ele tem que definir qual é a posição dele. Ele é 9, 8,5, é 9. Então, ele pode ser que no Atlético Paranaense ele está precisando jogar. Aqui no Grêmio ele não tem espaço para jogar. E o Grêmio vai buscar um jogador que talvez seja mais útil. O Grêmio tem dificuldade em jogador ali, tem que estar improvisando. Talvez, muitas vezes, o Michel vai ter que jogar de zagueiro, então vai faltar jogador para te jogar ali no meio. Então, é um jogador que
que talvez possa jogar no Atlético Paranaense e o Rosseto talvez consiga jogar no Grêmio. Hoje um ouvinte mandou, disse assim, vocês não vão cornetear o Inter quando contratou o Galdesani, por que não contrata o Grêmio? Olhem como o torcedor às vezes apela. Mas o Galdesani é um dos melhores jogadores que o Inter contratou. Não, e um bom jogador, mas acontece que o Inter contratou todos ao mesmo tempo naquela época. Essa era a crítica, não era nem pela qualidade. Era o excesso. Lindoso, Richelli, Galdesani... Mas aí... O Richelli já estava aí. Sim, mas renovou a o permanência. empréstimo. Tinha que ter mandado embora. Já chegou o Richelli? Não, Tá junto com o Wellington Silva, o que acontece aí, às vezes a gente critica as direções por tomar algum... O negócio é diferente, o Grêmio trocou um menino por outro. Nós podemos criticar o nível da contratação, mas o que acontece é que quando chega a partir de agosto, a direção de um clube já está em contato, vendo os jogadores que vão terminar contratos, já está engatilhando negociação. Chegou no fim do ano, tu contratou os 4, 5 que tu estava trabalhando. Aliás, o Inter... Aí tu faz um trabalho, eu acho que correto, aí tu critica. Eu acho que a gente pode criticar a qualidade, que esse jogador não deveria ter contratado, aquele, mas o processo... Não, eu vou te trazer um outro lado. O Galdesani teve uma infelicidade, vai ficar essa temporada, talvez volte no final da temporada, mas não vai estar no elenco principal. Nós temos o Rodrigo Dourado, que é um excelente jogador e é titular incontestável do time. Tem Lindoso e tem o Richelli para reserva. E, por exemplo, nesse jogo o Dourado não vai jogar o Lindoso. E se o Lindoso está machucado? Vai criticar que trouxe o Galdesani machucou. Bota o Zé Rafael. O Zé Rafael? As categorias de base. Antigamente saía o Tovar e o Carbone, entrava Paulo Roberto Falcão. Pensei que estava falando do Zé Rafael, que agora está no Palmeiras. Não é porque Zé Rafael, eu queria aqui também. o meio-campista, que subiu agora? Zé Aldo? Não, Zé Aldo também. Tem o Zé Aldo também, Subiu mas acho que é Zé Rafael. Eu vou, não é Zé Gabriel. Zé Gabriel e o Zé Aldo. Agora, eu estou brincando com o Vitor, mas antigamente saía um e entrava um júnior. Mas antigamente não tinha o dinheiro que gira hoje o futebol. Por isso que é bom botar pela janela. Não. Aí, quer ver? Vou dizer aqui. Não é bom botar pela janela, mas bota. O Vitor vai entender o que eu quero dizer, mas eu tenho que explicar. O Internacional contratou... Obrigado pelo elogio. Não, mas não para ti, não para ti. Mas vai entender porque eu vou fazer com vagar, é isso que eu quero dizer. Porra, então girou a coisa. Tomou uma porrada. Olha aqui, ó. 2 do Coritiba. Galdesani e Parede. 1 ou 2 do Sport Recife, porque agora veio o Adrielson. Richelli e o Adrielson. 3 do... Contrataram hoje o Adrielson? O Inter vai contratar domingo agora. 3 do Vitória da Bahia. Trellis, Neilton. É 2 ou 3? Eu estava fazendo cálculo. Tinha que trazer era o zagueiro aquele. O Vitor Ramos. Ele está jogando a segundona pelo... É isso que o torcedor fica meio assim. Corpo, né? Mas será que nos juniores não tem Maurício, me diz uma coisa. Tu conhece o Zé Ivaldo? Zagueiro? É bom também. É um bom jogador. E o Lucas Helder? Lucas Helder não é da época. Helder, ele jogou na Sub-17. Mas o Zé Ivaldo eu gosto muito. O Zé Ivaldo tem um grande potencial. É um zagueiro que serviria para o Grêmio, que cairia no Grêmio, que é maluco. Aqui, ó, não sei se seria liberado tão fácil. O Dinomar Torres, do bairro Assunção, está bravo contigo aqui. Ele disse assim, falando em cheque, avisa o Aquino que o padrinho deles já morreu. Eurico Miranda. O Eurico Miranda tem uma participação importante na história do Grêmio. Acho que junto com o Koff, agora o Romano Bolzan pode estar na... Não sabe, não. Estão dizendo bobagem. 2 participações. Teve a sessão do Jardel também. O Jardel foi eu que indiquei o Jardel para o Grêmio. É mesmo? Ó, viu só? Uma revelação importante. Mas o Eurico honrou com a palavra na hora. Honrou? Não, Marcelo. O Jardel não podia, a torcida do Vasco não podia ver o Jardel entrar em campo. Eu fiz um jogo lá que ele apareceu na linha lateral. Meu Deus do céu, eu disse, quem é esse A torcida coitado? vaiava. Quem é esse coitado que vai entrar, esse gigante? E os jogadores, às vezes, é questão de oportunidade. O próprio Célio Silva veio corrido de lá, chegou aqui e jogou muito bem. Então, o jogador precisa de oportunidade, precisa jogar. De repente, ele encaixa na equipe, quer dizer, a gente não sabe o Tony Anderson como é que vai. Então, o Tony Anderson vem emprestado. Eu não sei se os jogadores têm passe estipulado. Agora, a gente vai saber mais adiante. Porque, de repente, pode dar certo um em cada equipe, e aí? Ou pode dar certo um e o outro não dá. E aí, o que tu faz? Que idade tem o Tony Anderson? Tony Anderson tem 21 para 22.
Faz Então- 22 no fim do ano. E esse, eu acho que o Rosseto também é novo. É por aí, ele é jovem também. Só para Não reforçando dá disso, tempo dele criar rodagem no Atlético Paranaense e voltar. reforçando que disse aqui em 92, Célio Silva veio como refúgio do Vasco e sabe que o Antônio Lopes tinha sido eleito o pior, tinha sido eleito não, foi denominado como o pior técnico do Brasil pela revista Placar. E o próprio Foi treinador. campeão, E o próprio treinador, um treinador reconhecido que nem o Abel, aí tá, a torcida do Flamengo está chiando contra ele. E vai pegar agora quem? Vai pegar o São Paulo. Talvez o Flamengo tenha que poupar um ou outro jogador que joga um jogo decisivo contra o Peñarol na quarta-feira. São Paulo só tem essa competição aí. Vai jogar em casa, ganhou as 2 primeiras. Em relação a isso, encaixa bem uma frase do pensador moderno, né? Que é o Orgel Fuchs. Sim. A verdade de hoje é a mentira de amanhã. E vice-versa. O Matheus Rosseto, que ficou a 23 dúvida, anos. ele tem 22, faz 23 em junho. São 2 jogadores praticamente da mesma idade. É isso aí. Galeteria e Casa de Massas Piato Belo, há 18 anos, serve a tradicional culinária italiana em Canoas, com rodízio de massas de fabricação própria. São 15 tipos entre doces e salgados. Quando o cara está lá dentro, ele quer mais é que chova lá fora. Aí toma um vinhozinho, come bem, devagar. Acompanha galeta ao primo canto, costela suína, calabresa artesanal, também de fabricação própria, filé de frango com bacon, maminha grelhada, saladas e sobremesas. Piato Belo atende no almoço de terça a domingo e na janta de terça a sábado. Siga Piato Belo nas redes sociais, Facebook Galeteria Piato Belo e no Instagram Galeteria Piato. Empatou o Brasil de Pelotas? Não, mas é um bom lugar a Galeteria Piato Belo para o nosso amigo José de la Cruz Benítez Santa Cruz levar a Dona Ivane e comemorar o aniversário. Grande Hoje, né? figura, o Benítez. SOS Empregador Doméstico. Regularize sua empregada doméstica com valores especiais para todo o Brasil. Ligue 0800 007 2707 ou acesse sosempregadordoméstico.com.br. Insulfilme, a marca que virou sinônimo do produto desde 88, informa. Você sabia que uma película de má qualidade, de má claridade ótica, faz com que você force a sua vista para enxergar à noite? Há também películas que, com o tempo, alteram suas camadas, deixando os vidros com tonalidade roxa e cheio de bolhas. Esses produtos de má qualidade podem causar graves problemas na sua visão. Para ter o melhor, conte com a Insulfilme. 6 linhas de películas de ultravisão e tripla camada, todas especiais para o seu automóvel. Ligue, agende instalação 30 21 23 23 ou agora, WhatsApp 99 683 3199. Insulfilme na Hoffman 519. Na CIA, distribuidora de material hidráulico, você encontra tubos e conexões em cobre e galvanizados e tampas de ferro fundido. Passe na CIA, que fica ali, na rua Santa Catarina, ou acesse ciars.com.br. Peça seu orçamento. Não esqueça, CIA com S. Telefone 3375-3800. Central de Imóveis, empresa gaúcha, com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Você faz como mais de 15 mil clientes. Encontra ali a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais. centraldemóveisrs.com.br. Central de Imóveis do amigo Domênico Vaca. Administra condomínios como ninguém. Aluguéis, condomínios, vendas. Central de Imóveis, José do Patrocínio, 381-385. Loja Intershop da Rodoviária. Está aí o presente para a mamãe. Produtos licenciados do seu Clube do Coração em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. FAC Materiais de Construção. Sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue, televendas 34666133, fachi.com.br. Adalberto Aquino, que está com muito, está se preparando para viver no paraíso. Descubra um novo litoral. Entre Torres e Morro dos Conventos, está localizada a Praia da Lagoa Cortada, no município de Balneário Gaivota, em Santa Catarina. Infraestrutura completa, ricas paisagens e as belezas naturais preservadas sinalizam um refúgio perfeito para o descanso da família e a prática de diversos esportes. Praia da Lagoa Cortada. Aqui o mar e a lagoa esperam por você.
Só ligar pro Laíre lá, Adalberto Aquino, e viver no paraíso, né? É isso aí. Eu estava falando da Recopa, que... Não, mas o Bruno tem a foto aí do jogo contra o que é? do VAR aí. Esse VAR aí é brincadeira, tem que fechar. Tem que fechar isso aí. Olha lá, aquilo ali é um lance de puxão de camiseta que na hora eu vi, quem estava narrando viu. E por que o VAR não vê? Dentro da área, quando o cara cruzou, o zagueiro se atrasou. Mas isso vai acontecer. Não pode acontecer. Então não tem VAR, deixa sem VAR. Porque todo mundo viu, todo mundo tem essa imagem. Não, pênalti, foi pênalti. Pênalti, entende? Tem um lance que a bola bate na mão, que é discutível. Pode interpretar aquela... O VAR pode ver, o árbitro pode ver, pode dar ou pode não dar. Agora, esse lance aí, o VAR tem que marcar. Puxou com as duas mãos pela camiseta. Então tem que... Por isso que eu acho que... E além de tudo é azarado, né? Porque se aí faz isso aí, dá 2-0. É fundamental. Empatar no final. É fundamental. O Avaí. O treinador ter direito a pedir o desafio. Isso é outra coisa. Agora, questionar o VAR para um lance desses... O VAR ele vem para somar, vem para contribuir, é imagem, mas tem um operador, e o operador é humano. Não. A gente vai chegar mais perto da correção. O operador ali, tu vai me dizer que ele não viu? Não. Ele omitiu aquilo ali. E outra coisa, mas o operador é o juiz. Por isso que quem opera é o juiz, com certeza. Eles operam bem. Operam bem. Porque quando eles querem ir no VAR, eles vão. Quando eles não querem, eles ficam no ouvidinho. O juiz, para decidir, tem que ir lá olhar. Porque ele hoje o árbitro... A regra é essa. Não, mas se o VAR falar que não foi nada... Tá tudo errado. Tá tudo errado. Ele fez a marcação dele, ele bota o dedinho, o VAR diz, toca o jogo, porque ele vai dizer, eu já marquei, porque ele vai dizer que eu quero ir na televisão? Não, mas quando o VAR chama ele pra ir na televisão. O que acontece, o lance, por exemplo, do Cortez, que anularam o gol. Ele fica lá escutando o VAR. Ele tem que ir lá e conferir o lance. Ele tem que assinar embaixo, o árbitro é um só. Os outros são auxiliares. Mas aqui não é uma adaptação, eles querem dar agilidade. Não. Eles têm Essa segunda rodada já foi menos enrolada. A responsabilidade tem que ser do árbitro. A responsabilidade tem que ser do árbitro. E é? Não é. Claro que é. Não é. Eu já vi árbitro falando que ele foi pelo VAR. Mas o que é ir pelo VAR? Ele marcou em campo, porque ele é obrigado a marcar. O VAR concordou com ele. E o VAR concordou com ele. O VAR nem mandou parar. O VAR, ele bota a mão no ouvidinho e o VAR disse, porra, segue assim. Mas o que eu quero é que o treinador tenha direito a fazer o desafio. Mas é que aqui no do recorre, o REC tomou uma decisão que tu considera equivocada. Aí tu entra com recurso pro próprio REC decidir? Não, eu quero... Não adianta. Eu quero que verifique... É uma segunda cabine de VAR. Não tem a segunda. Não adianta. Tu vai desafio. Então tu vai me dizer o seguinte, então fecha essa cabine do VAR, porque tu vai me dizer que ninguém... O narrador que estava narrando pela televisão viu o lance. Eu vi o lance. Aí tu vai me dizer que o VAR não viu? O Renato viu o lance na hora para reclamar? Não pode errar. Não pode. Com o VAR tu não pode. Não pode. Com a imagem da televisão tu não pode. 100%. Não pode errar. Pegando a tua tese, Aquino. O Renato viu e reclamou na hora? Porque se ele não viu e reclamou na hora, ele não ia contestar. Mas o jogador viu. O jogador vai estar orientado para o treinador pedir. Mas porque se tu ele vai viu, ter, o narrador viu, o Renato não viu. Ele vai ter direito a pedir 2 vezes. Tu entende? Se ele pediu a primeira e furou o pedido dele, ele já não tem direito à segunda. Então tu tem que fazer algumas coisas que tu possa beneficiar quem se sente lesado no jogo. Tu não pode deixar só, tu deixou pra gangue. Mas é que aí tu abre pro choro, Continua né? gangue, não adianta, não dá. Porque aí Eles estão atacando de gangue agora. Bota o que quer e bota o que não quer. Mas o VAR, o árbitro de campo faz uma análise e o VAR faz uma análise. Não, mas a gente tem mais árbitros fazendo análise. Tu não pode me dizer que o VAR não viu. Eu acho que o VAR não tem que fazer análise. O VAR... Mas é a tarefa dele. Pergunta, mas eu acho que o VAR não tem que fazer análise. Eu acho que é errado. O que o VAR tem que fazer? O VAR tem que botar só o que é certo e o que é errado. Se a bola saiu, se a bola não saiu, se foi impedimento, se não foi impedimento, se foi dentro da área, se foi dentro da área, se a bola entrou, se a bola não entrou. O lance da bola
de uma bola ter batido na mão lá, que o árbitro não viu o jogo do Inter e por Chapecoense. exemplo, Emerson Santos levantou o Ele braço. salvou a arbitragem. O árbitro foi lá e conferiu no... E Porque todo o VAR mundo chamou. foi pênalti. Porque o VAR chamou. O VAR chamou. O lance do Bressan, ninguém viu. Foi que bateu na mão. O VAR chamou. Graças a Deus. Esse lance aí pode chamar. Tu entende? Aí Mas se o árbitro já pode chamar, por que tu vai criar uma instância de recurso? Por que eu vou desafiar o VAR se o VAR já analisou e não quis chamar? Não, e outra coisa. Neste lance que o jogador foi puxado, o VAR não chamou, nem o árbitro viu. Porque os dois entenderam que não foi pênalti. Não, eles não viram. Eu não se acredito. for- Não, isso é o que tu Eu não tá acredito- afirmando. Eu não Eu não acredito ouvi. que o VAR vai ver o jogador com as duas mãos agarrado e não vai dar. E se Então for- aí tem gangue atuando. E se for dessa forma que tu tá propondo, Ele o jogo vai ter 150 minutos. Não e vai ter. cada vez que a bola sair da linha lateral, tem que esperar pra ver se o VAR realmente a bola saiu. Não tem. Isso aí é a opção jogo não do vai ter VAR. como ter continuidade. Isso aí é uma alternativa do VAR, dele dizer se a bola foi dentro, foi fora, se a bola entrou, se a bola não entrou. Ele vai. Mas o que eu quero é ter o direito de fazer um desafio no lance. Mas isso é outra coisa. Aí a gente pode discutir a questão do desafio ou não desafio. Agora, O que eu quero é ter o dizer direito, eu quero ter o direito de desafio e eu quero que a imagem vá pro telão. Eu acho que o Porque Grêmio o torcedor tem que estar vendo. A imagem no telão e os clubes, ao menos, terem acesso à comunicação do VAR, mesmo que pós-jogo, isso eu concordo. Só que nem todo estádio tem telão, mas a questão especialmente da comunicação. O juiz tem que saber. Eu acho que o Grêmio tem que clubes têm entrar no saber. tribunal para ver qual é a tabela que está certa, que indica que o Grêmio estaria na zona do rebaixamento ou o Avaí. Deixa eu aqui no bem. Não, sabe o que é? Eu acho que só, os critérios aqui, isso aí só vai acontecer no final. É o número de cartões. número Porque de já cartões botaram o amarelo. Grêmio na zona do rebaixamento e tiraram em 15 tabelas. Quando duas equipes estão com todos os É o número de cartões. os resultados, saldo de gol, gols feitos e número de pontos, vai para cartões. O pessoal está falando do Kahneman aqui, mas isso aí é outra situação. O que tem o Kahneman? Né? Pênalti que ele faz e tal. Valeu!